Hoje falaremos sobre um episódio da história russa que deveria ser um momento de alegria e celebração para o povo, que é a coroação de Nicolau II. Mas, na verdade, a data ficou marcada como uma das maiores tragédias para o povo russo, a tragédia de Radinka. Antes de iniciar este episódio, gostaria de dizer que este vídeo contém imagens fortes. Sou Robson Ortlibas e você está assistindo ao episódio 7 do canal Russística. Nicolau Alexandrovich Romanov foi o último imperador da Rússia que assumiu o trono do país aos 26 anos de idade, com a morte de seu pai, Alexandre III, em 1894. No entanto, a cerimônia de coroação foi feita 2 anos depois, em 1896. Nesta data, foi organizada uma grande festividade por todo o país. Foram 3 dias de festas, onde muitos presos receberam anistia, dívidas dos inadimplentes foram perdoadas, lembrando de que no Império Russo, devedores iam presos em uma prisão específica para eles. Em Moscou, foi organizada uma festividade popular no campo de Radinka. Este campo se encontrava nos arredores da cidade e era utilizado para festas populares quando necessário. Porém, também era utilizado como campo de treinamento militar da guarnição de Moscou. Por isso, o campo de Radinka era cheio de fossos e trincheiras. A coroação ocorreu no dia 26 de maio. Mas as festividades começaram apenas no dia 30 daquele mês. O campo de Radinka foi preparado para receber a população, onde seriam distribuídas lembranças da coroação do Tsar a todos os presentes. Por conta disso, o povo começou a se reunir no campo de Radinka ainda na madrugada anterior. Ao amanhecer, já havia cerca de 500 mil pessoas para receber as lembranças. Porém, o planejado era distribuir 400 mil lembranças. Mas, como se pode ver, o número de pretendentes era muito maior. E para piorar a situação, houve um boato de que as lembranças distribuídas seriam xícaras cobertas por ouro e prata. Só que as lembranças eram muito mais singelas. Eram apenas pães de gengibre, nozes, doces e canecas esmaltadas com um monograma imperial. E para distribuição, levantaram tendas no entorno do campo, mas ficaram todas elas em um único lugar, tendo apenas uma área estreita diante delas que era separada por uma vala profunda, que dificultava o acesso de muitas pessoas. Nenhuma precaução foi tomada para evitar aglomerações. As lembranças começariam a ser distribuídas às 10 da manhã. Às 14, o Tsar chegaria ao campo. Porém, por impaciência, logo ao amanhecer, as pessoas começaram a avançar nas tendas. Os responsáveis pela distribuição, apavorados, começaram a jogar os pacotinhos de balas na multidão para que terminassem logo a distribuição. Com esse tumulto, alguém caiu no chão e começou a ser pisoteado. Outro começou a sentir falta de ar por conta do aperto da multidão. Com o pânico geral, muitos caíram nas trincheiras e fossos que eram espalhados pelo campo. Levantar-se dali era praticamente impossível. Logo, o ocorrido foi informado às autoridades de Moscou. Então enviaram prontamente a subdivisão de infantaria e de cossacos, mas até lá já era tarde demais e nada puderam fazer para ajudar. Nessa terrível confusão, que durou apenas 20 minutos, centenas de pessoas foram pisoteadas. Por contagem oficial, morreram 1.389 pessoas, sem contar o imenso número de feridos. Pela contagem extraoficial, morreram cerca de 4.000 pessoas. O jornalista Gliarovsky escreveu um artigo muito ácido no jornal Gazeta Russa, que a polícia moscovita logo tentou apreender toda a tiragem daquele dia. Em seu artigo, Gliarovsky narra o que presenciou, um campo cheio de valas lotadas com corpos, pisoteados e desfigurados. Os jornais Gazeta de Moscou e Folha de Moscou nada falaram sobre a catástrofe. O chefe de polícia de Moscou, Vlasovsky, e seu ajudante, que foram condenados pelo ocorrido, foram retirados do serviço policial. Vlasovsky foi afastado com a pensão vitalícia de 15 mil rublos ao ano, uma boa quantia para a época. Apesar da tragédia sem precedentes, a festividade não foi cancelada. Às 14 horas, conforme o combinado, a multidão foi dispersada, o campo foi limpo de qualquer rastro da catástrofe e a organização seguiu sua programação normal. O imperador Nicolau II apareceu no campo de Radinka ao som do hino tocado pela orquestra e também dos gritos de saudações do povo. À noite, prosseguiram com a festa no Kremlin. Depois, houve um baile no consulado francês, onde Nicolau II abriu o baile. Embora o imperador não tivesse culpa direta no ocorrido,
muitos o culparam por não ter reagido a tempo durante a catástrofe. Em seu diário, Nicolau II cita o ocorrido como um grande pecado e que lhe deixou uma impressão repugnante. No entanto, diz que tudo ocorreu como um relógio, graças a Deus. Mais tarde, a família imperial dispôs de 80 mil rublos de seus próprios recursos para compensar as famílias dos mortos. Apenas para grau de comparação, a festa da coroação custou 100 milhões de rublos aos cofres públicos, o que levanta a questão de que a compensação foi infinitamente menor do que o próprio custo da festa. Além da quantia em dinheiro, a família imperial enviou 1000 garrafas de vinho madeira aos feridos que estavam no hospital. 2 dias depois, a família imperial foi visitar os feridos no hospital. Naquele mesmo ano, em uma sepultura coletiva, foi levantado um monumento em memória às vítimas do campo de Hradinka. De acordo com a terminologia da medicina moderna, a morte da maior parte das pessoas foi por sufocação indireta, que é a asfixia causada pela compressão torácica ou peso excessivo que impede os movimentos do tórax. Por conta da tragédia de Hradinka e do Domingo Sangrento, que foi um outro episódio que ocorreu em 9 de janeiro de 1905, o imperador foi nomeado pela oposição como Nicolau Sangrento, nome este que perdurou durante todo o período soviético. A história da tragédia de Hradinka, que foi até 1917 publicada de acordo com a memória das testemunhas, foi utilizada por Maxim Gorky na escrita do romance A Vida de Klim Sanguin, na poesia de Konstantin Baumann, escrita em 1906, intitulada de Nosso Tsar, onde Konstantin utilizou as palavras "Quem começou a reinar com Hradinka, terminará de pé no cadafalso". Além destes 2 escritores, Lev Tolstói também escreveu um conto, em 1910, publicado póstumamente em 1912, chamado Hradinka, além do polêmico filme Matilda, lançado recentemente no cinema. Com isso, encerramos o episódio 7 do canal Russística, com o tema A Coroação de Nicolau II, a tragédia de Hradinka. Você já tinha ouvido falar neste acontecimento da história do Império Russo? Conhecia alguma das obras citadas neste episódio, os livros e o filme? Responda nos comentários. Como sempre, antes de encerrar, gostaria de dizer que na descrição deste vídeo há várias formas de contribuir com o trabalho do canal e do podcast. Agradeço de antemão qualquer contribuição. No mais, também sou muito grato a quem curte o vídeo, comenta, compartilha e segue o canal. Isso é muito importante para prosseguir com esse trabalho. Muito obrigado e até a próxima. Pacá, pacá.